No dia de ação de graças, minha mãe disse: "Você está cortado desta família." Então eu os cortei primeiro. A hipoteca, os carros, as viagens, tudo desapareceu em uma semana. E, uma semana depois, começaram a me implorar por ajuda. Mas antes disso, aquele dia de ação de graças já prometia ser um desastre, como sempre foi na nossa família. Só que, naquele ano, parecia que todos estavam apenas esperando eu entrar pela porta para finalmente fechá-la na minha cara. Tudo começou com uma mensagem da minha irmã mais velha, 3 dias antes, só o horário, o endereço e uma linha dizendo: "Não traga nada esquisito desta vez. Nada de como você está, nem estamos ansiosos para te ver." Mesmo assim, fui mais por hábito do que por vontade. E, talvez, por um fio de esperança. Estacionei em frente à casa que eu tinha ajudado a manter. A mesma casa que meus pais quase perderam 3 anos antes, e que eu salvei com um adiantamento e algumas manobras jurídicas. Mas esse detalhe há muito havia desaparecido da memória de todos. Quando entrei, senti como se tivesse invadido uma festa para a qual não fui convidado. Minhas sobrinhas passaram correndo por mim sem dizer oi. Minha irmã mal levantou os olhos do celular. Meu pai só fez um aceno e voltou a conversar com meu irmão sobre algum projeto no quintal do qual eu nunca tinha ouvido falar. Minha mãe passou direto por mim para mexer no termostato. Fiquei parado ali, segurando uma torta caseira de bourbon com nozes, me perguntando se deveria simplesmente dar meia volta e ir embora, mas não fui. Coloquei a torta no balcão, ao lado de 3 sobremesas prontas que alguém tinha comprado. Nenhuma delas tinha sido tocada. Tinham colocado 10 lugares na mesa. 10. Eu era o 11º. Acabei sentado numa cadeira dobrável bamba, com um prato de papel, enquanto todos usavam a porcelana boa. Ninguém me serviu uma bebida. Ninguém me perguntou nada. E quando finalmente tentei entrar na conversa, comentando algo incrível que tinha acontecido no trabalho, eu tinha fechado um contrato de 6 dígitos com uma marca nacional, meu irmão soltou uma piada sobre como eu sempre dava um jeito de falar de dinheiro. Foi ali que eu percebi. Eu não era família para eles. Eu era um recurso, uma carteira ambulante, um plano B quando tudo dava errado. E agora que tudo estava calmo e estável, eles simplesmente não precisavam mais de mim. Então aconteceu. Bem na hora em que meu pai começou a fatiar o peru, minha mãe largou a taça de vinho e me olhou como se pudesse enxergar através de mim. "Você está cortado desta família." Não foi em voz alta, mas foi alto o suficiente. Minha irmã engasgou. Meu primo bufou. Eu fiquei esperando alguém dizer: "Ah, para, isso é ridículo." Ninguém disse nada. Ela continuou, falando de como eu sempre me isolava, como nunca contribuía, como agia como se fosse melhor que todo mundo, e como eu não entendia o que família significa. Ela disse: "Talvez eu devesse parar de vir ao dia de ação de graças se não posso fazer parte da família como todos os outros." E então repetiu: "Você está cortado." Eu saí antes da sobremesa. Ninguém me impediu. Eles nem perceberam o que tinham acabado de fazer. Porque, na pressa de me exilar, esqueceram uma coisa: eu segurava as cordas. A hipoteca deles estava sob meu controle. Eu gerenciava o empréstimo, os pagamentos do carro na minha conta empresarial, a casa no lago que eles adoram usar todo verão em meu nome, até os empréstimos estudantis da minha irmã. Eu tinha assumido esses compromissos para protegê-la de inadimplência. Na manhã seguinte, entrei em todas as contas, congelei os pagamentos, transferi propriedades, liguei para meu advogado. Em 5 dias, tudo o que eles dependiam de mim desapareceu. No domingo, começaram as ligações. Na segunda-feira, apareceram no meu escritório. E no final daquela semana, estavam em total pânico. Mas eu ainda não tinha terminado. Na manhã de segunda, já comecei a ouvir as rachaduras. Primeiro, foi meu pai ligando 2 vezes seguidas. Depois, minha irmã enviou uma mensagem vaga: "Você está falando sério nisso agora?" Sem saudação, sem explicação, como sempre, se achando no direito e irritada porque as coisas não estavam do jeito deles. Ao meio-dia, meu telefone não parava de vibrar. 27 chamadas perdidas. Mensagens de voz da minha mãe naquele tom que ela sempre usava quando queria algo, mas não queria pedir diretamente.
Ela dizia que eu estava sendo dramático, que precisávamos conversar como adultos, que eu estava cometendo um erro e envergonhando a família. Eu não respondi. O que eles não pareciam entender era que isso não tinha sido um surto impulsivo. Eu havia esperado anos por aquele momento. Quietamente absorvendo cada comentário indireto, cada vez que me esqueciam de convidar, cada vez que diziam, você simplesmente não entende, Dolly. Como se eu nem fizesse parte da família. Então eu permaneci em silêncio, observando tudo se desenrolar em tempo real. Na terça-feira, comecei a receber chamadas de números que eu não reconhecia. Um deles era do banco, perguntando pelo meu pai. Eu disse que não tinha mais ligação com a hipoteca. Em seguida, a seguradora ligou sobre um pagamento atrasado do Tahoe, o carro da minha irmã. Lembrei que agora ela era a titular principal. Depois veio a confusão das férias. Eles haviam reservado um Airbnb de luxo em Sedona para o Natal. $16.800 por uma semana. Usaram meu cartão e nunca me reembolsaram pelo depósito. Liguei para o proprietário, cancelei a reserva e marquei o cartão como comprometido. Isso gerou uma onda de pagamentos recusados do lado deles. Tentaram ligar novamente. Eu ainda não atendia. Então o tom mudou. As mensagens passaram de culpa para raiva total. Minha mãe me enviou um desabafo enorme, dizendo o quanto eu era ingrata, que ela e meu pai haviam sacrificado tudo por mim, que eu sempre fui a difícil, e que ela só tentava manter a família unida e eu fui quem finalmente a destruiu. Nenhuma menção aos anos em que paguei as contas deles. Nenhuma menção às 3 vezes em que tirei meu irmão das dívidas. Nenhuma menção à cirurgia odontológica de emergência da minha irmã que eu paguei integralmente. Segundo eles, eu sempre fui egoísta. Então veio o e-mail. Minha irmã me copiou em uma notificação legal. Um advogado que ela havia contratado redigiu uma carta me acusando de reter bens compartilhados. Ela se referia ao carro que eu coassinara e ainda era, tecnicamente, de minha posse. Alegava que eu não tinha direito de cancelar o seguro dela ou alterar a forma de pagamento. Ainda disse que eu estava tentando arruiná-la financeiramente por vingança. Enviei tudo diretamente ao meu advogado, que confirmou que o carro, os pagamentos e o seguro estavam legalmente sob minha empresa. Ela não tinha base legal alguma. Mas o fato de que ela estava disposta a me processar apenas para tentar recuperar acesso à minha carteira, isso foi o que realmente me deixou pasma. Enquanto isso, meu pai ligou de novo. Desta vez deixou uma mensagem tentando encontrar uma solução. Ele disse que achava que toda a situação havia saído do controle, que deveríamos nos sentar e conversar como adultos. Nunca se desculpou, apenas repetia que famílias não deveriam se tratar assim. E então ele disse a frase, não achávamos que você realmente faria isso. Era tudo o que eu precisava ouvir. Era um jogo. Eles pensavam que me cortar da família me assustaria a ponto de me fazer voltar ao meu lugar. Pensavam que eu rastejaria, oferecendo mais ajuda só para ser aceita de novo. Ele se entregou sozinho com aquela sentença. Nos dias seguintes, tudo escalou. A hipoteca foi oficialmente marcada como inadimplente. Juros e multas começaram a se acumular. O seguro do carro expirou e o registro foi suspenso. O trabalho da minha irmã exigia carro, então ela teve que começar a usar o do marido, que mal estava em condições de dirigir. Depois, alguém, provavelmente meu cunhado, começou a ligar para meus clientes de negócios. Alegavam que eu estava sendo investigada por fraude, que tinha problemas mentais. Estavam tentando sabotar minha renda, achando que eu voltaria implorando se perdesse tudo também. Mas eu não era ingênua. Meu advogado rastreou os IPS até o Wi-Fi dos meus pais. Documentamos tudo, enviamos cartas de cessar e desistência, alertando que difamação é um caminho perigoso. Ainda assim, eles não pararam. Apenas ficaram mais sorrateiros. Foi aí que percebi, eles não estavam apenas irritados. Estavam em pânico. Achavam que poderiam me controlar mesmo de fora. Não suportavam que o bode expiatório tivesse recursos agora, que eu não precisava mais deles e que eram eles que precisavam de mim. E estavam prestes a descobrir exatamente o quanto. Eu ainda tinha uma última carta na manga, algo que eles nem imaginavam que eu ainda tinha acesso, e estava pronta para usá-la.
Havia um documento que mantive enterrado em uma pasta com um nome completamente irrelevante, tão escondido no meu HD que quase esquecia que existia, mas eu nunca apago nada. 3 anos atrás, quando a situação dos meus pais estava desmoronando, meu pai desempregado, minha mãe equilibrando contas que não podiam pagar, eles me chamaram em pânico. O banco estava se preparando para executar a hipoteca da casa. Eles me imploraram por ajuda, e eu ajudei. Não só com dinheiro, mas com uma solução legal. Meu advogado redigiu toda a papelada. Eu cobrei a hipoteca e assumi 49% da propriedade da casa. Não era um empréstimo, era propriedade de verdade. Assinada e vinculante por eles. Eles mal olharam os documentos. Apenas disseram: faça o que for preciso, Dolly. Eles pensaram que eu ia esquecer. Pensaram que eu nunca faria valer. Pensaram que eu sempre desempenharia o papel da filha distante e grata, que deveria se contentar por ainda poder aparecer nos feriados. Então, entrei com pedido de partição. É uma medida legal que força a venda de um bem de propriedade conjunta quando os donos não conseguem entrar em acordo. Não importa que eles morem na casa. Não importa que seja a casa deles para sempre. Eu copropriedade, e agora quero sair dela. Meu advogado enviou os documentos de forma urgente. Eles foram entregues às 9h12 da quinta-feira de manhã. Às 9h14, meu telefone já estava tocando. Primeiro minha mãe, que não deixou mensagem, depois meu pai, depois minha irmã. Ao meio-dia, recebi uma mensagem de voz do meu cunhado me chamando de delirante e dizendo que eu precisava me tocar. Naquela tarde, meu pai ligou de novo. Não estava bravo. Pelo menos no começo, soava derrotado. Disse que as coisas tinham ido longe demais. Perguntou o que eu queria. Falou que poderíamos conversar, talvez reestruturar o acordo. Eu disse: já reestruturei. E desliguei. Na sexta-feira, as coisas começaram a ficar feias. Minha tia me ligou da Flórida. Ela não falava comigo há anos. Disse que meus pais estavam devastados, que não conseguiam dormir, que minha mãe não comia há dias, que sempre me amaram, mas que eu havia me tornado fria e irreconhecível. Perguntou por que eu estava fazendo isso com eles. Não respondi às perguntas dela. Em vez disso, fiz só uma: onde você estava quando eles me disseram que eu não fazia mais parte da família? Ela ficou em silêncio. E então os boatos começaram. Descobri que minha mãe havia contado ao grupo da igreja que eu estava mentalmente instável, que me envolvi com as pessoas erradas em Seattle, que fui brainwashed por terapia ou algum podcast. Disse que eu era instável e estava mantendo a família refém por dinheiro. Minha irmã foi um passo além. Ela alegava que eu tinha roubado deles, que manipulei nossos pais para assinar a casa, que eu estava sempre tramando algo e que ela ia lutar contra isso. Eles não tinham ideia de que eu guardava tudo. Não apenas os documentos, mas também e-mails, mensagens de texto, áudios, até prints das conversas em que eles me imploravam para cuidar da casa como eu achasse melhor. Eu tinha recibos que datavam de anos atrás. Então, deixei que falassem. Deixei que postassem seus versículos bíblicos passivo-agressivos. Deixei que se fizessem de vítimas diante de amigos e da família estendida. Deixei que chorassem para quem quisesse ouvir. Enquanto isso, me encontrei com meu advogado novamente. Seguimos com a venda da casa no lago, outro bem que eles tinham colocado temporariamente em meu nome quando meu pai precisava garantir um empréstimo. Eles também nunca me reembolsaram por isso. Cortei as contas, cancelei os débitos automáticos, transferi o título do carro para meu nome. Cada fio que eles usaram para me prender, eu cortei um por um. Então veio meu ato final. Um aviso discreto foi enviado para a caixa de correio deles. Um detalhamento completo das contribuições financeiras que eu fiz à família nos últimos 7 anos. Cada dólar, cada conta, cada favor. Um pacote grosso. Meu advogado se certificou disso. Na última página, em negrito, 2 linhas. Isso conclui todas as obrigações pendentes. Vocês não têm mais direito a qualquer suporte financeiro ou legal de Dolly. Depois disso, eles não ligaram. Pelo menos por um tempo. Apenas começaram a falar mais alto para qualquer um que quisesse ouvir,
contando que eu havia perdido a cabeça, que a filha mais nova deles havia se voltado contra eles do nada, que eles me amavam, mas eu havia escolhido me afastar. E tecnicamente, essa parte era verdade, mas nunca contaram o porquê. Por algumas semanas, ficou tudo quieto. Sem ligações, sem mensagens, apenas silêncio. Mas eu sabia que não podia confiar nisso. Eles não haviam terminado. Estavam se reagrupando. Eu podia sentir. Então, uma noite, recebi uma mensagem da minha prima Leia. Não éramos próximas, mas ela era uma das poucas pessoas da família que nunca me trataram como se eu estivesse quebrada só por ser diferente. A mensagem dela era curta. Você deveria falar com o advogado da vovó. Surgiu uma coisa. Fiquei olhando para a mensagem por alguns minutos. Minha avó havia falecido quase um ano antes. Não tínhamos sido próximas no final, principalmente porque, mesmo nos últimos anos, ela acreditava na mesma história que o resto da família contava sobre mim, que eu era teimosa, egoísta, ingrata. Mas ela ainda era sangue do meu sangue. Eu fui ao funeral sozinha, fiquei no fundo e saí antes que alguém tentasse me encurralar. Então, quando Leia mencionou um advogado, fiquei confusa. Fiz a ligação. E foi aí que tudo mudou. Acontece que minha avó deixou uma carta, manuscrita, encontrada em um cofre trancado no sótão da antiga casa dela enquanto era limpa, endereçada a mim. O advogado não leu tudo em voz alta, apenas disse que eu deveria ir ouvir pessoalmente. E eu fui. A carta tinha 6 páginas, datada de 2 anos antes da morte dela, e mudou tudo o que eu achava que sabia. Ela sabia o que estava acontecendo. Sabia como meus pais me tratavam. Viu como eles me usavam. Ela até mencionou a vez em que tentou confrontar minha mãe sobre isso e foi ignorada. Aparentemente, ela havia tentado me incluir de forma maior no testamento, mas houve pressões do resto da família para deixar tudo para o neto mais velho, meu primo Jake. Mas havia uma coisa que eles não sabiam, uma apólice de seguro de vida separada, que ela havia feito quando eu tinha 12 anos, em meu nome, com ela como titular. Não era enorme, mas era suficiente. Suficiente para fazer algo significativo. E era minha. Ninguém mais sabia que existia. Sentei-me no escritório do advogado, atonita. Não apenas pelo dinheiro, mas porque, pela primeira vez em anos, senti que alguém da minha família realmente me via. Realmente se importava. No dia seguinte, tive outra surpresa. A ação da minha irmã contra mim foi retirada. Sem explicação, sem pedido de desculpas, simplesmente desapareceu. Foi aí que soube, eles tinham descoberto. Devem ter ouvido falar da carta. Talvez Leia tenha escorregado, talvez o advogado tenha feito uma ligação que não devia. De qualquer forma, agora eles recuavam. Mas já era tarde. Então, do nada, veio o pedido de desculpas. Não por telefone, nem em visita, mas por e-mail em grupo. Meus pais, meus irmãos, até meu cunhado copiados. Eles disseram que se arrependiam de como as coisas aconteceram, que palavras foram ditas na raiva e que família é mais importante que dinheiro. Quase ri. Eles achavam que alguns parágrafos de arrependimento pela metade reverteriam tudo. Mas eu não respondi. Em vez disso, fiz uma doação. Metade do valor do seguro de vida foi para um fundo de defesa legal de mulheres, em nome da minha avó. A outra metade eu investi em um novo projeto, um fundo de emergência para pessoas presas em situações familiares tóxicas, especialmente quando questões financeiras as mantêm aprisionadas. O comunicado de imprensa sobre o fundo saiu 2 dias depois. Virou notícia local e, de alguma forma, chegou até o boletim da igreja dos meus pais. No fim de semana, o telefone começou a tocar de novo. Desta vez, eles estavam furiosos. Disseram que eu os fazia passar vergonha, que eu havia distorcido tudo, que eu havia usado a morte da vovó como arma. Mas eles não tinham mais base legal, nem controle, nem alavancagem. Eles estavam em colapso. E então veio o golpe real, uma ligação discreta do advogado deles para o meu. Meus pais estavam considerando entrar com um processo para recuperar danos emocionais porque, segundo eles, eu havia destruído a família. Foi naquele momento que decidi terminar isso de vez. Eu sabia que eles eram mesquinhos, mas não imaginava até onde iriam até receber a ação no meu e-mail.
O processo foi protocolado no tribunal do nosso condado, com linguagem jurídica formal, alegando danos emocionais intencionais, destruição da reputação familiar e, meu favorito, sabotagem financeira por meio de manipulação coercitiva. Eles estavam falando sério. Contrataram algum advogado amador que provavelmente achava que teria um caso fácil. Ele não fazia ideia de que eu tinha minha própria equipe jurídica. Não por paranoia, mas porque você aprende cedo nos negócios que as pessoas adoram reescrever a história quando o dinheiro está envolvido. Minha advogada, Jéssica, quase não se mexeu. Apenas me enviou uma lista: registros bancários, contratos assinados, mensagens de texto, apólices de seguro, e-mails, recibos e títulos de propriedade. Eu tinha tudo organizado, datado e categorizado. Eles queriam guerra. Receberam uma dissecção cirúrgica. Durante a fase de descoberta, intimamos registros de comunicação. Minha mãe havia passado meses enviando e-mails para familiares estendidos dizendo que eu era instável, vingativa e desequilibrada. Minha irmã enviou um PDF para o departamento de RH dela afirmando que eu teria abusado de um fundo financeiro compartilhado, caso isso aparecesse numa verificação de antecedentes. Meu pai tentou contatar diretamente um dos meus clientes para alertá-lo sobre mim. Tudo isso foi registrado como prova. Depois vieram os depoimentos. Eles tiveram que sentar na minha frente, jurar dizer a verdade e explicar sob juramento porque achavam que tinham um caso. Minha mãe foi a primeira a ceder. Disse que eu havia abandonado emocionalmente a família. A taquígrafa do tribunal nem pausou, apenas digitou como se fizesse sentido. Quando questionada sobre a propriedade da casa, disse que nunca soube que havia assinado algo me dando copropriedade. Apresentamos o contrato assinado. As iniciais dela em todas as páginas. Ela começou a chorar. O juiz nem piscou. O depoimento da minha irmã foi pior. Ela insistia que eu a manipulei para colocar o carro em meu nome. Minha advogada fez apenas uma pergunta: ela alguma vez pagou alguma parcela desse carro em 2 anos? Ela ficou em silêncio quase um minuto inteiro, depois murmurou algo sobre estar ocupada com os filhos. O juiz pediu um intervalo, mas eu não estava mais com raiva. Ver eles se contorcerem, tentando mentir para escapar de algo que eu tinha documentado de todos os ângulos, não me deu sensação de triunfo. Só me deixou cansada, porque sempre era o mesmo ciclo: eles quebravam as coisas, eu consertava, eles fingiam que nada tinha acontecido. Só que agora o tribunal também via. Uma semana depois, durante uma audiência pré-julgamento, o juiz recomendou fortemente um acordo. Avisou que o julgamento provavelmente resultaria em uma ação de contra-claim por difamação, assédio e danos financeiros. Eles cederam, mas tentaram fazer parecer uma trégua. Ofereceram abandonar o caso se todos concordássemos em seguir em frente como família. Minha advogada riu alto na sala de conferência. Nossos termos eram simples: retirada completa do processo, pedidos de desculpas por escrito para todos os contatos profissionais e comerciais que haviam me difamado, cessar qualquer contato futuro, uma declaração formal reconhecendo que eu havia fornecido suporte financeiro por mais de uma década e a venda imediata de todos os bens de propriedade conjunta. Eles assinaram relutantes e então fizeram o que sempre fazem: distorceram a história, começaram a dizer às pessoas que tivemos uma bela reconciliação, que resolvemos tudo nos bastidores. Minha mãe contou ao grupo de oração dela que Deus havia restaurado a família. Minha irmã postou uma citação enigmática no Instagram sobre o perdão ser um círculo. Eles estavam aterrorizados de parecer os que perderam. Mas a verdade é que eles não perderam apenas a mim. Perderam a versão de mim que ainda se importava com o que eles pensavam. E eu tornei isso oficial. Mudei meu sobrenome. Não para me esconder, não para fugir, mas para escolher algo para mim mesma. Um corte limpo. Sem hífen, sem homenagem, só meu. O documento final chegou pelo correio no mesmo dia em que saíram as cartas formais de retratação deles. Era poético. E justo quando pensei que a poeira finalmente poderia assentar, justo quando comecei a imaginar a vida sem eles ao fundo, minha prima me encaminhou um print. Post no Facebook: minha mãe segurando uma foto antiga minha, com a legenda: nossa filha não fala conosco. Oramos pela cura dela todos os dias. Por favor, mantenham nossa família em seus corações.
1000 curtidas, centenas de comentários, pessoas da igreja deles me chamando de perdida, dizendo que sempre souberam que Dolly tinha problemas, que rezavam pela minha alma. Eles se transformaram em mártires, e eu não respondi. Não porque eu não quisesse, mas porque, pela primeira vez na vida, eu não precisava. A verdade já estava exposta. E eu finalmente estava livre. Eu costumava imaginar que cortar contato seria como apertar um interruptor. Frio, limpo, imediato. Pensava que acordaria um dia sem sentir nada. Mas o luto não é tão simples. Mesmo quando as pessoas que você está lamentando estão vivas, a história que começaram a contar se espalha rápido. Velhos vizinhos, parentes distantes, até professores antigos da minha cidade começaram a aparecer online, comentando nas postagens da minha mãe no Facebook. Mensagens como: nenhuma família é perfeita ou você a criou bem, ela vai voltar. Ela respondia a cada uma, todas vagas, santas e cheias de um coração partido cuidadosamente escolhido. Mas nós nunca deixamos de amá-la. Estamos apenas esperando que o coração dela amoleça. Às vezes, tudo o que você pode fazer é orar. Eles me transformaram na vilã de uma história que eu não escrevi, mas eu não tinha mais interesse em me defender. Não diante de pessoas que já escolheram o lado delas. Houve dias em que quase peguei o telefone. Geralmente tarde da noite, quando passava por uma foto antiga em uma gaveta ou ouvia uma música que me lembrava dos natais em que ainda fingíamos que tudo estava bem. Eu rolava minha lista de contatos, encarava o nome da minha mãe, ainda salvo ali, intacto. Mas eu não ligava, porque sabia o que aconteceria. Ela agiria como se nada tivesse acontecido. Fingiria que o processo judicial não existia. Fingiria que nunca disse que eu estava cortada da família. Fingiria que eu não tive que me apagar para sobreviver sendo parente deles. Ela falaria sobre o tempo ou perguntaria se eu tinha visto alguma notícia, e eu sentiria tudo se fechando de novo. Aquela sensação lenta e angustiante que sempre vinha ao ser puxada de volta para o mundo deles. Eu não voltaria. Não desta vez. Depois do processo, do acordo, das mentiras públicas, eu ainda permaneci em silêncio. E aquele silêncio se tornou mais alto do que qualquer coisa que eu pudesse ter dito. Eles continuaram tentando. Não diretamente. Enviavam mensagens por intermédio de outras pessoas. Um amigo em comum ligava para dizer: meu pai não está bem. Um vizinho antigo enviava mensagem dizendo que minha irmã acabará de ter outro filho e que era uma pena eu não aparecer na foto. Mas ninguém nunca pediu desculpas. Ninguém nunca falou a verdade em voz alta, porque isso significaria abandonar a história que construíram. A história em que eu era a filha fria que se foi sem motivo, a que mudou de nome e virou as costas para o sangue, a que lhes devia algo. Eu não devia. Eles não me criaram. Eles me usaram. E quando parei de ser útil, me puniram por isso. Então, me movi silenciosamente. Mudei para outro estado. Sem anúncio, sem post dramático. Não precisava de aplausos. Só precisava de paz. Encontrei um trabalho que amo. Construí uma comunidade que não trata o amor como moeda. Eu faço trilhas. Voltei a ler livros. Durmo a noite toda sem acordar com raiva. Mas ainda penso neles às vezes. Não com ódio, nem arrependimento, apenas tristeza. Tristeza pelo que poderia ter sido. Tristeza pela versão de mim que passou anos tentando conquistar um amor que deveria ter sido dado de forma livre. E acho que essa é a pior parte. Não que eu os tenha perdido, mas que, na verdade, nunca os tive de verdade. Agora, quando as pessoas perguntam sobre minha família, eu digo a verdade da forma mais simples que posso: não somos próximos. E deixo por isso mesmo, porque alguns finais não precisam de vingança, reencontros ou redenção. Alguns apenas precisam ser definitivos. E este é. Agora, os feriados são diferentes. Silenciosos, descomplicados. Passos com amigos que se parecem mais com família do que a minha alguma vez foi. Preparamos comida demais, rimos sem andar em ovos e ninguém espera nada em troca. De vez em quando, alguém novo pergunta por que não visito meus pais. Eu apenas sorrio e mudo de assunto. A verdade não é algo que carrego comigo mais. Está guardada, selada, como um capítulo que já li muitas vezes.
E se algum dia eles aparecerem na minha porta novamente, com lágrimas, pedidos de desculpas ou desculpas esfarrapadas, eu ouvirei. Mas não vou destrancar nada. Algumas portas permanecem fechadas, não por amargura, mas porque a paz mora do outro lado.